Bem-vindo ao Corte do Dinheiro. Aqui você vai ficar atualizado sobre tudo de investimentos e economia. Não se esqueça de compartilhar o canal, curtir e se inscrever. Valeu! Muita gente comenta conosco que a estratégia do dividendo que o senhor desenvolveu da carteira previdenciária, ela acabou só dando certo porque o senhor comprava ações a centavos naquela época. Por que o senhor acredita que essa estratégia da carteira previdenciária é algo atemporal e por que o dividendo tem uma importância tão grande nessa metodologia que o senhor desenvolveu? Bom, o dividendo ele é fundamental, não é isso? Quando nós adquirimos ações, a minha carteira ela cresceu e eu disse a vocês o seguinte: havia um mecanismo que corrigia o ativo imobilizado das empresas, não é isso? E com isso, você passava a ter uma quantidade maior de ações e, como consequência, claro, você passava a ter um ganho de dividendos maior. Esse dispositivo de não mais corrigir os ativos atualmente, e de 1994 para cá, fez com que as ações não tivessem a mesma dinâmica que tinham antes disso. Ou seja, a posição, a quantidade de ações não cresce na sua mão. E, como consequência, no futuro você não tem uma quantidade maior de dividendos. Certo? Você tem o quê? Você tem as ações terem hoje um valor unitário, onde não há o crescimento vegetativo dos papéis. E o ganho de dividendos, ele não acompanha, na situação atual, o ganho que se tinha antigamente. O ganho que se adquiria antigamente era porque você tinha uma quantidade maior de papéis. Então, por exemplo, todo ano, quase que todo ano, uma empresa, ou as empresas, na sua maioria, davam 10 ações para quem tinha uma. Então, a quantidade de papéis crescia. Como você tinha que pagar dividendo mínimo prioritário, era por ação, está entendendo? Não era em função do capital, era por ação. Então, o dividendo ele duplicava, ou às vezes quintuplicava por todo ano. Isso foi gerando o quê? Foi gerando uma possibilidade da gente cada vez mais fortificar a carteira de previdência. Então, essa é a história, né? Existem algumas outras passagens também interessantes, né? Mas se eu ficar aqui, nós vamos ficar 3 dias falando. Então, eu prefiro que vocês perguntem aquilo que é interessante para vocês. Olha, Márcio, Eu vou dizer uma fala, coisa fala. também a vocês, o seguinte: a história tem mostrado uma coisa interessante, que o que está estampado na relação de ações, no preço das ações, é o preço de uma ação, está entendendo? O controle vale, no mínimo, 10 vezes mais do que aquele preço. Essa que é e a experiência tem mostrado muito. A última experiência que a gente viu foi na Eletropaulo, né? Que custava 6, 7 reais, e ela foi comprada por 45, 44, alguma coisa. Então, e outra coisa também, o patrimônio das empresas hoje, eles não estão representados pelo seu valor atualizado, está entendendo? Então, ao longo de 10 anos, aquilo que nos foi mostrado como correção, tá certo? Como inflação, para mim não me convenceu. Por quê? Porque se você for avaliar a maioria do patrimônio das empresas que tem ativos generosos e ativos positivos, como, por exemplo, a Klabin, não é isso? Só as terras que a Klabin tem vale, acho que 5 vezes mais o valor de mercado que ela tem. Está entendendo? Por quê? Porque hoje aquele patrimônio ele não é corrigido, ele não é atualizado. Então, ele tem um valor que está escriturado. É como na sua declaração de imposto de renda. Você tem uma casa que há 30 anos você pagou R$ 1.000 e hoje ela está por 1 centavo. Está entendendo? Isso aqui é verdade. Esse é o exemplo. Então, uma das coisas que mais me ajudou foi o seguinte: foi nunca ter acreditado
nos índices inflacionários que o governo divulgava. Como até hoje eu não acredito, está certo? Eu duvido que a inflação nesse país seja de 3,5%, 4%. Eu duvido, quer dizer. Então, um dos fatores que me ajudou muito foi o seguinte, foi não acreditar no governo, tá certo? Essa que é a verdade.